Imagine um vasto arquivo repleto de dados históricos, onde cada número conta uma história. Thomas Piketty reuniu, pela primeira vez, informações de mais de 20 países que remontam ao século XVIII, criando uma base inédita para compreender a evolução da renda e da riqueza. Ele transformou esses dados em duas leis simples. Uma que explica como a parte dos rendimentos do capital se relaciona com o estoque de capital. E outra que mostra que, a longo prazo, esse estoque tende a se igualar à razão entre a poupança e o crescimento econômico. A ideia central, a famosa inequação RG, nos revela um mecanismo surpreendente. Quando o retorno sobre o capital supera a taxa de crescimento da economia, a riqueza se acumula nas mãos de poucos, enquanto a maioria vê seus ganhos crescerem lentamente. Essa fórmula simples explica por que, em tempos de crescimento lento, a concentração de riqueza tende a aumentar. No decorrer da história, o capitalismo passou por ciclos de intensas transformações. Após períodos de guerras e crises como os 30 gloriosos do pós-guerra, as desigualdades diminuíram temporariamente, mas as últimas décadas mostraram um novo padrão, em que a acumulação de capital voltou a se intensificar, levando a um cenário onde poucos detêm uma fatia cada vez maior do bolo econômico. Essa descoberta causou um verdadeiro fenômeno global, batizado de Piketty Mania. Economistas, políticos e o grande público ficaram fascinados e intrigados com a ideia de que o capitalismo, se deixado sem regulação, inevitavelmente reproduz a concentração de riqueza que já foi comum no século XIX. O impacto cultural foi tão profundo que até o mundo do cinema se encantou com essa narrativa. Em 2020, uma adaptação cinematográfica levou as ideias de Piketty às telonas, ampliando ainda mais o debate sobre desigualdade e inspirando uma nova geração a questionar os rumos do capitalismo. E não é só sobre dados e fórmulas que Piketty fala. Ele também acendeu uma chama para a ação, propondo medidas ousadas, como a criação de um imposto global progressivo sobre o capital, uma ideia que reverbera nas discussões sobre políticas públicas e reformas fiscais, desafiando governos e sociedades a repensar a forma como a riqueza é distribuída. Essa história, repleta de curiosidades, desde a montagem meticulosa de uma base de dados histórica até a transformação de conceitos abstratos em leis simples que explicam o comportamento do capitalismo, nos convida a refletir profundamente sobre nosso futuro. Afinal, se o retorno sobre o capital continuar a superar o crescimento econômico, que tipo de sociedade estaremos construindo? A adaptação para o cinema não apenas levou essa história para um novo meio, mas também transformou a maneira como imaginamos a luta contra a desigualdade, inspirando debates, políticas e, quem sabe, um novo pacto social para um mundo mais justo. Essa é a fascinante jornada através dos números, das leis e das ideias de Piketty. Uma jornada que nos desafia a repensar o capitalismo e a buscar soluções para equilibrar a balança da riqueza em nossa sociedade.